Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. E o senhor Rogério Ceni gosta de falar coisas desnecessárias, hein? Quem viu a coletiva dele, quer abordar esse assunto, o quanto isso é dor de cotovelo, o quanto isso é recalque do treinador do Bahia e ex-rival do Palmeiras, né? Que sempre foi jogador do São Paulo e quer dar esse tipo de coletiva, esse tipo de declaração, né? Provavelmente porque ele deve estar um pouco carente, né? Ele deve estar um pouco carente, está lá no Bahia, um pouco escondido. Aí ele deve pensar, pô, acho que esse é o momento, né? Finalmente eu consegui mais um resultado bom contra o Palmeiras. Tudo bem que já tinha ganhado no primeiro turno, mas o retrospecto dele, eu vou falar um pouco contra o Palmeiras, é péssimo, inclusive com um histórico de várias goleadas. Mas agora, né, que ganhou, joguinho de 1 a 0, ele deve estar naquela carência. Ou vou dar uma declaração, porque o torcedor do São Paulo vai lá, né, nas minhas redes sociais e, Rogério, obrigado, te amo. É uma bobagem pra mim. Eu acho que o que ele falou ontem, eu sou justo, eu acho que um dia eu vi o Abel Ferreira fazendo isso uma vez e que pra mim também foi errado, né, não é legal, na minha opinião. Foi quando o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense. E eu acho que ele falou do time do Jorginho. Ele fala, cara, o time do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense é um time bom, mas se abre demais, né, cara? E quando se abre, tipo assim, basicamente ele falou assim, quando se abre, toma 4, 5. Cara, eu não acho legal, não que seja um crime, assim, e tal, mas uma coisa é o Abel Ferreira falar isso do Jorginho. O Abel Ferreira que sempre ganhou do Jorginho. O Abel Ferreira que sempre teve times melhores, colocações melhores, ganha títulos. Então na comparação com o Jorginho não dá. E aqui de novo a comparação do Abel com o Rogério Ceni é que se eu colocar minha mão mais para baixo vai sair da câmera. Não dá, né, Rogério Ceni? O que você quer falar, né? Você tá dizendo que o Palmeiras é melhor pro Palmeiras, né? O gramado ruim, né? Porque o Palmeiras, o jeito que o Palmeiras joga, ele quis desdenhar e tirar de trouxa mesmo o Abel Ferreira. Eles chutam a bola, o Flaco Lopes, Vitor Roque, e é isso, é o jeito que eles jogam, né? Cara, isso é você querer reduzir o trabalho de um treinador muito vitorioso a nada, né? É óbvio que ontem realmente o Palmeiras só deu balão. 80% do jogo. O time não foi bem ontem, jogou mal, e é isso, perdeu, põe o rabo entre as pernas e sai do campo e tá tudo certo. Bora pra próxima, jogou mal mesmo, muita bola esticada, pouco passe, pouca aproximação, mas dizer que o Palmeiras só joga dessa maneira, aí é muito ruim, né? Uma coisa é ele falar, olha, hoje o Palmeiras é um grande time, mas hoje o Palmeiras abusou das ligações diretas, então acho que o gramado no fim foi pior pra gente, mas não foi o que ele falou pra atingir mesmo. Aí a gente começa a buscar, né, o retrospecto do Rogério Ceni contra o Abel Ferreira e a gente começa a entender um pouco. Primeiro, Rogério Ceni, você dizendo isso, para você dizer isso, o seu time tem que estar com bons números, né? E quem que tem mais gols, já que o seu time, Rogério Ceni, coloca a bola no chão, é um time que sai de trás, é um time que não usa bola longa porque você é um treinador, né, nível Guardiola, então vocês devem ter mais gols que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Aí eu fui olhar aqui e não tem mais gols que o Palmeiras. O Palmeiras tem mais gols e não tem. Fui buscar aqui, o Bahia não tem mais gols que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E fui olhar também que já que vocês mantêm tanto a posse de bola, que o Bahia, né, é tão assim, estilo Manchester City, né, nos melhores tempos, eu acho que por vocês ficarem muito com a bola, 70%, 80% da posse de bola no jogo, acredito eu que vocês não tomam muitos gols, né? Porque o outro time nem tem chance de ficar com a bola no pé. Também não. O Palmeiras tem menos gols sofridos que o Bahia, né? Aí eu fui buscar posse de bola. Pensei, pô, vamos lá, né? Posse de bola, provavelmente o Bahia deve ter mais que o Palmeiras, porque o Rogério Ceni sai construindo lá de trás. E o Palmeiras é só balão, desde o começo do ano, ó. O Palmeiras tem mais posse de bola. Então assim, Rogério Ceni, que declaraçãozinha fraca. Se o Guardiola se o Manchester City fosse um time brasileiro e acabasse o jogo, o Guardiola viesse falar, aí a gente tem que meio que, o Guardiola tá falando, olha, acho que o Palmeiras dá muito chutão, né, e tal.
Mas não, quem falou foi o Rogério Ceni, que como jogador tem sua história, foi um bom goleiro. Pra mim, nem acho que foi esse goleiro extraordinário também. Pra mim que ele era muito mais colocado mais do que ele é, porque ele fazia gol de falta e de pênalti. Ele foi um ótimo goleiro, mas também, na minha opinião, também não foi esse goleiro todo, não, debaixo das traves. Eu acho que no conjunto, por conta dessa coisa de trabalhar com o pé, ele foi monstro. Mas se pegar só debaixo das traves, eu falo aqui, faço aqui uns 10 goleiros que foram melhores que ele, na minha opinião. E ele deu essa declaração, pra mim foi péssima. Eu acho que quando você quer vir criticar muito, porque ele quis criticar o Abel Ferreira mesmo, tipo assim, desmerecer, ó, seu trabalho é fraco, cara. Só chutão no Flaco Lopes e Vitor Roque. No mínimo você tem que estar fazendo algo legal também. Eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana, que é um torneio pra mim de um nível muito fraco. A Sul-Americana é muito fraco, a gente vê pela Libertadores. A Libertadores, tirando os times brasileiros e ali a LDU, que faz uma boa campanha, o River Plate, que é tradicional, e os argentinos em si ali, cara, o nível é discrepante. Agora você coloca isso vezes 10, que é a Sul-Americana. E o Bahia, que tem um time caríssimo, tá? Um time caríssimo. Não conseguiu nada, não arrumou nada na Sul-Americana. Copa do Brasil não arrumou nada também. Aí agora, sobre o Campeonato Brasileiro, é óbvio que agora eles vão dar uma melhorada, porque eles só jogam um torneio, então tá sempre, é o que eu falei ontem, né? A questão física pesou muito pro Bahia conseguir engolir o Palmeiras no primeiro tempo, porque o Bahia tava a 200 por hora, com a perna fresquinha, e o Palmeiras com a perna pesada, dava pra ver, e o Bahia realmente foi superior, mereceu a vitória. Mas o Rogério, essa declaraçãozinha aí, cara, se o Abel Ferreira pega pra dar uma resposta, eu acho que ele não vai dar, acho. Mas se ele pega pra dar resposta, hein? Com um monte de argumento que ele tem, porque o Rogério Ceni. E outra coisa, sobre o gramado sintético lá, uma coisa, outra coisa. Tudo bem, o gramado sintético realmente ele deixa o jogo diferente, ele deixa o jogo mais rápido, mas já foi comprovado sobre essas coisas das lesões que, cara, o São Paulo mesmo joga nos gramados sintéticos lá agora do Atlético Mineiro que tem, do Atlético Paranaense que agora tá na Série B, do Palmeiras e mais outro time, o Botafogo, que tem gramados sintéticos, todos eles têm gramados sintéticos, e todas as lesões de joelho que aconteceram do time de São Paulo, que teve várias, né, recentemente, foi onde? Gramado natural. Então não vem com essa que é só gramado sintético que dá lesão, porque os dois dão lesão. Gramado ruim dá lesão. Se for um sintético bom, é muito melhor que uma grama natural ruim, igual está o gramado do estádio do Bahia, que estava horrível. Não era só a coloração. Um gramado duro, o jogo fica lento, e realmente é lento para os dois, tá tudo certo, não é desculpa, o Bahia mereceu a vitória, acho que mereceu bastante a vitória. O Palmeiras não fez nada para conseguir ganhar, no máximo, ali com muita sorte, era empatar. Mas também, ele queria também dar respostinhas sobre lesões. Eu acho que ele tá, cara, eu acho que ele tem o Palmeiras tão atravessado aqui, que ontem, né, é óbvio, quando você ganha fica mais fácil, né? Aí você vem pra coletiva, você dá a resposta que quiser. Mas aí quando você vai buscar os números, tudo que ele falou ali, cara, se você acha que, se você resume um trabalho tão vitorioso e do time do Palmeiras está jogando muito bem, apesar da derrota de ontem, você reduzir eles só dão chutão, não é que... E eu tenho certeza, na minha visão, tem alguns falando que não, mas ele falou do jogo de ontem, então ele se expressou pessimamente, porque na minha opinião ele falou que o Palmeiras só faz isso. Tipo assim, é um time que só joga assim. E, né, vamos e convenhamos, né? É a melhor campanha da história do Palmeiras em pontos corridos, né? E ele ainda assim tá resumindo como se fosse algo assim, o time só faz isso, é como se fosse sorte, né? E ele que tem um time caro, acaba não conseguindo fazer nada demais. O Bahia tá ali no Brasileiro, não faz mais que a obrigação dele, um time caríssimo, com contratações caríssimas, e nas outras competições que eram um nível técnico bem abaixo, ele não conseguiu chegar longe. Porque os semifinalistas, né, da Sul-Americana, o Bahia tem times mais caros, cara.
Talvez não tenha times mais caros que quem? Eu acho que todos os times ali são mais caros, são menos caros, né, que o do Bahia. Tem folha salarial bem abaixo. E o Bahia tinha sim obrigação, se o Rogério Ceni é tão bom, e se o time sai, né? Sai, que ele falou, sai lá de trás construindo, você tinha obrigação de chegar mais longe na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e não. Você está se abraçando como brasileiro e ainda quer falar sobre um treinador que é 20 vezes maior que você. Desnecessária total a coletiva do Rogério Ceni, mas é aquela coisa, o mundo dá voltas. Daqui a pouco, Rogério Ceni, você que está aí no Bahia, você vai lutar muito para tentar ir para a Libertadores. Tentar. Não sabe nem se vai conseguir. O Palmeiras pode até ser que não ganhe nada esse ano, mas tem boas possibilidades, porque tá nas duas frentes. Aí daqui a pouco ganha o título, aí surge uma oportunidade gigante para tomar uma resposta que vai vir igual um cruzado na ponta do queixo. Então o Rogério Ceni gosta muito de aparecer, acha um cara muito arrogante, como treinador, até agora parece é um cara estudioso, é um cara, né, super motivador, mas que também até agora não vi ele fazendo grandes coisas desde que chegou no Bahia. Acho que no Fortaleza ele fez um grande trabalho, um ótimo trabalho. No Flamengo, um trabalho razoável, tanto que saiu de lá muito rápido. E no Bahia até agora é um trabalho que, como ele mesmo diz, nós somos uma equipe que sai construindo de trás com paciência. Mas falta gol, falta tomar menos gol, falta ser um time decisivo nos mata-matas, que é coisa que até agora, senhor Rogério Ceni, você não está conseguindo fazer. Talvez você, ao invés de criticar o Abel Ferreira, você deva às vezes assistir um pouco dos vídeos dele e aprender um pouquinho como se ganha títulos, né? Coisa que até agora que você chegou aí no Bahia, você conseguiu títulos, né? Vocês me entendem, né? Campeonato estadual ou Copa do Nordeste, aí o nível aí assim, se não ganhar é para mandar embora, né? É óbvio que ele ganhou. Eu digo, com o preço que o time do Bahia tem hoje, ele tem que brigar por esses outros campeonatos aí, coisa que o Rogério Ceni não chegou nem perto, ficou a quilômetros de distância. Quem é ele para vir falar de tática e de como o Palmeiras joga? Declaração ridícula, e que o mundo dá voltas. Daqui a pouco o Palmeiras pode estar por cima de novo, e eu ia adorar se o Abel Ferreira desse uma resposta bem atravessada, porque argumento ele tem de sobra para dar no Rogério Ceni, mas ao mesmo tempo fico pensando, é melhor nem dar palanque para ele, né? Às vezes é melhor falar assim, tá bom, Rogério, fica aí no Bahia aí, lutando para talvez ir para a Libertadores, enquanto eu tô aqui disputando os principais títulos. É isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comente aí o que você acha do seu Rogério Ceni, sem xingamentos e sem nada, mas comenta aí o que você acha dessa declaração dele, o que você acha do treinador Rogério Ceni, né? O novo Guardiola brasileiro, segundo ele, só ele mesmo. Valeu, torcedor, até o próximo vídeo.